Uma jovem sendo obrigada a enterrar o próprio irmão. Essa é uma cena que eu nunca vou esquecer. E digo mais, foi a coisa mais louca que já vivi em toda a minha vida. Até hoje, quando conto, me emociono. E tenho certeza que vai te emocionar também. Não importa a hora que você está assistindo isso, seja bem-vindo. Comenta aí de qual cidade você me assiste, porque eu já rodei esse Brasilzão quase todo e quero saber se já passei pela sua cidade. E se puder, se inscreve no canal para me dar uma força. A BR-153 cortava o interior de Goiás como uma cicatriz antiga na pele ressecada da terra. O sol se despedia devagar atrás dos morros, quando a estrada começou a ficar deserta, e o motor do meu caminhão ronronava cansado, quase pedindo desculpas por ainda estar vivo. O cheiro de diesel subia pela cabine, misturado com o calor que vinha do asfalto rachado, e aquele cheiro amargo e familiar, parecia o único sinal de vida naquele fim de mundo. Eu já tinha rodado tanto naquela estrada que ela parecia minha casa. Uma casa feita de poeira, solidão e fé. Uma casa sem porta, sem teto, sem abraço. Só o volante entre as mãos e o horizonte que nunca acabava. Meu nome é João Batista, mas todo mundo me chama só de Batista. 53 anos, cabelo grisalho, mãos calejadas e um coração que ainda insistia em bater, mesmo quando parecia não haver mais razão para isso. Eu já tinha visto de tudo nessas estradas. Gente faminta pedindo comida, acidente com corpo esparramado no chão, desespero estampado no rosto de mãe segurando o filho morto. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vi naquele fim de tarde de outubro. Lá na frente, no acostamento poeirento, uma caminhonete velha estava parada de lado, com a traseira virada para a pista. Parecia abandonada. E alguns metros adiante, uma jovem ajoelhada na terra, cavando com as próprias mãos, o corpo todo coberto de poeira vermelha, os cabelos pretos grudados no rosto suado. Do lado dela, um homem de roupa escura observava calado, firme, com a frieza de quem manda e não precisa repetir ordem nenhuma. Ela tremia, cavava e chorava ao mesmo tempo, como se estivesse enterrando a própria alma. Por um momento, pensei que fosse alguém plantando algo ou consertando pneu. Mas então vi o olhar dela, aquele olhar perdido, sufocado de medo, de desespero puro, e percebi que aquilo não era trabalho, era castigo. E ao lado da cova rasa, coberto por um lençol sujo de sangue e terra, havia algo pequeno demais para ser um adulto. Um corpo de criança ou de adolescente. Senti o ar faltar, o peito apertar. As mãos apertaram o volante com tanta força que as juntas estalejaram. Parei o caminhão no acostamento. O barulho dos freios hidráulicos cortou o silêncio da estrada como um grito abafado. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Desci devagar, as botas batendo no chão seco, levantando poeira a cada passo. "Tá tudo bem aí?" perguntei, tentando soar calmo, mas a voz saiu trêmula. O homem virou de repente irritado, os olhos estreitos e duros como pedra. "Segue tua vida, caminhoneiro. Isso aqui não é problema seu." A moça soluçou. A voz dela estava presa na garganta, sufocada. "Cala a boca e termina logo!" ele gritou, sem tirar os olhos de mim. Foi quando ela ergueu o rosto. Os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto marcado pela terra e pelas lágrimas. E sussurrou com a voz quebrada, quase inaudível. É meu irmão. Ele quer que eu enterre o meu irmão." O tempo parou. O vento cessou. O mundo inteiro pareceu se calar para ouvir aquela frase. Senti o sangue gelar nas veias. O coração bateu tão forte que parecia ecoar dentro do peito, martelando contra as costelas. Olhei para o lençol manchado e senti o peso dos meus 53 anos de estrada caindo sobre os ombros como uma pedra gigante. Podia ter voltado para o caminhão. Podia ter fingido que não vi nada, podia ter seguido viagem e deixado aquilo para trás, como tantas outras coisas que a gente vê e finge que não viu.
Mas tem coisa que Deus mostra para ver se a gente ainda tem coragem de ser humano. Tem coisa que a gente não pode ignorar, mesmo que custe caro. Dei 2 passos para trás, como quem desiste, como quem vai embora. Virei as costas, voltei para o caminhão. Mas em vez de subir na cabine, alcancei o macaco de ferro que ficava preso do lado do estepe. O peso frio do metal na mão me deu coragem, ou me deu loucura. Não sei ao certo. A estrada ficou muda, o ar pesado. O homem não entendeu nada. Quando virou para gritar de novo, já era tarde. O barulho do golpe ecoou pela BR como um trovão seco. Ele caiu desacordado no chão e o pó da terra subiu no ar como fumaça de guerra. As minhas mãos tremiam. O peito ardia. O suor escorria pelo rosto. Mas eu sabia. Eu tinha feito o certo. Às vezes, para enfrentar o mal, não dá tempo de pensar, só de agir. A moça largou a pá improvisada e correu até o corpo coberto, gritando um nome que eu não conseguia entender direito. Se ajoelhou, abraçou o lençol ensanguentado e chorou como quem desaba de dentro para fora. Um choro que vinha do fundo da alma, um choro que não tinha fim. Eu fiquei parado, tremendo, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Tirei o celular do bolso com as mãos sujas de terra e liguei para a polícia. A voz do atendente parecia vir de muito longe. Expliquei onde estávamos. Expliquei o que tinha acontecido. Ou tentei explicar. As palavras saíam tortas, confusas. Foram os minutos mais longos da minha vida. O céu já tinha escurecido quando as luzes azuis começaram a piscar no horizonte. O som das sirenes rasgou o silêncio da noite. Ela ainda estava de joelhos, abraçada ao corpo do irmão, repetindo baixinho: "Eu não vou deixar levarem ele embora de novo. Eu não vou." Os agentes chegaram. Algemaram o homem que ainda estava caído, confuso, sangrando da cabeça. Levaram a moça para a ambulância. Ela resistiu no começo, mas não tinha mais força. Os paramédicos a envolveram com um cobertor térmico e a ajudaram a entrar. Antes de fecharem as portas, ela me olhou. Não disse nada. Mas o olhar dela dizia tudo. Obrigada por ter parado. Fiquei ali, sozinho, encostado no capô do caminhão, olhando a viatura se afastar, o som das sirenes morrendo na distância. A estrada voltou a ficar muda. Mas dentro de mim havia um barulho que não parava. O barulho da consciência em paz, ou tentando ficar em paz. Antes de ir embora, olhei para o céu. As primeiras estrelas começavam a aparecer, tímidas, como se tivessem medo de testemunhar o que tinha acontecido ali. A lua crescente pendia baixa no horizonte, e eu pensei naquele menino, no corpo pequeno coberto pelo lençol. Na vida que tinha sido interrompida antes do tempo. Aquele menino tinha ido, mas a luz que veio depois dele, a luz da coragem daquela irmã, a luz da decisão que eu tinha tomado, ia guiar a gente para sempre. Subi no caminhão, liguei o motor, segui viagem. Mas por dentro, sabia que nada seria igual, porque às vezes o que a gente salva na estrada não é outra vida, é a própria alma. Mal sabia eu que aquele resgate seria só o começo, e que aquela jovem ainda ia cruzar meu caminho de novo. Capítulo 2. O peso do silêncio. Dirigi a noite inteira sem parar. Não porque tinha pressa, não porque tinha prazo a cumprir, mas porque não conseguia fechar os olhos sem ver aquele lençol manchado de sangue, sem ouvir o choro daquela moça, sem sentir o peso do macaco de ferro na mão. A BR estava vazia. Só eu, os faróis cortando a escuridão e o barulho constante do motor. Passei por Porangatu ainda de madrugada. Parei num posto para abastecer e tomar um café. O frentista me cumprimentou com um aceno cansado, mas não puxou conversa. Melhor assim. Eu não tinha palavras para nada. Sentei numa mesa de plástico do lado de fora. O café estava quente demais, mas bebi mesmo assim, sentindo a língua queimar. A dor física era melhor que a dor que martelava dentro da cabeça. Acendi um cigarro. Fazia anos que eu não fumava, mas naquela noite precisei.
A fumaça subiu devagar, se misturando com a névoa fria da madrugada. Um caminhoneiro mais velho sentou na mesa ao lado. Cabelo branco, barriga saliente, olhar cansado de quem já viu o mundo inteiro passar pela janela do caminhão. Noite pesada, hein? Ele disse sem me olhar diretamente. Não respondi. Só dei uma tragada longa no cigarro. Eu sei quando um homem carrega peso, ele continuou. A gente vê no jeito de sentar, no jeito de segurar a xícara, no silêncio. Olhei para ele. Pela primeira vez, nossos olhos se encontraram. Cada um carrega o que pode, respondi, a voz rouca. Ele assentiu devagar, como quem entende sem precisar de explicação. É verdade, mas tem peso que a gente não devia carregar sozinho. Terminei o café. Apaguei o cigarro. Levantei e voltei para o caminhão sem dizer mais nada. Mas as palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça quilômetros e quilômetros depois. Amanheceu quando eu passava por Guaraí. O sol nascia vermelho, tingindo o céu de laranja e rosa. Bonito demais para um dia que começou tão feio. Liguei o rádio. Uma música sertaneja tocava baixinho, uma daquelas que falam de saudade, de estrada, de solidão. Desliguei. Não queria companhia nem de música. Foi quando o celular tocou. Quase não atendi, mas vi que era número desconhecido. Atendi com o viva voz. Alô? Senhor João Batista? Uma voz feminina, formal, mas gentil. Sou eu. Aqui é a delegada Márcia de Porangatu. O senhor prestou socorro ontem à noite na BR-153, correto? O coração acelerou. Prestei, sim. Preciso que o senhor venha até a delegacia prestar depoimento formal. Sei que o senhor está na estrada, mas é importante. Podemos agendar para quando o senhor retornar? Respirei fundo. Eu volto amanhã. Posso passar lá de tarde. Perfeito. E senhor? Ela hesitou. Obrigada. Pelo que o senhor fez, a moça está bem, ou pelo menos está viva. Graças ao senhor. Desliguei. As mãos tremiam no volante. A moça estava bem, viva. Aquilo era alguma coisa. Não era tudo, mas era alguma coisa. Cheguei em Palmas no meio da manhã. Descarreguei a carga numa distribuidora do centro. Assinei os papéis, recebi o comprovante. Tudo automático, mecânico. A cabeça estava longe. O corpo fazia o trabalho, mas a mente estava presa naquela estrada, naquela cova rasa, naquele olhar de desespero. Depois de descarregar, fui até um restaurante popular. Peguei um prato de comida, arroz, feijão, carne assada, farofa. Sentei sozinho num canto. Mastiguei sem sentir gosto. Engoli sem sentir fome. Só precisava colocar alguma coisa dentro do corpo para continuar funcionando. Uma mulher sentou na mesa ao lado com duas crianças pequenas. Ela sorria cansada, dividindo a comida entre os pratos dos filhos, deixando quase nada para si mesma. As crianças riam, brincavam, derramavam feijão na mesa. Ela limpava com paciência e, de repente, sem aviso, senti os olhos arderem. Pensei naquele menino, no corpo coberto pelo lençol. Será que ele tinha mãe? Será que ela sabia que o filho estava morto? Será que alguém ia chorar por ele? Levantei rápido demais. Deixei o prato pela metade. Paguei na saída e saí para a rua. O calor bateu no rosto como uma bofetada. Fiquei parado na calçada, tentando respirar, tentando não desmoronar ali mesmo. Um menino de rua se aproximou. Não devia ter mais de 10 anos. Sujo, descalço, os olhos grandes e espertos. Tem uma moeda, tio? Olhei para ele, para o rostinho magro, para as mãos pequenas estendidas. E, em vez de dar uma moeda, tirei uma nota de R$ 20 da carteira. Compra comida, tá bom? Comida de verdade. Os olhos dele se arregalaram. Sério, tio. Sério. Ele agarrou a nota e saiu correndo, como se eu fosse mudar de ideia. Fiquei ali, parado, vendo ele sumir na esquina, e senti que aquilo não consertava nada, não salvava ninguém, mas pelo menos mostrava que ainda havia alguma coisa dentro de mim que funcionava.
alguma coisa que ainda se importava. Voltei para o caminhão. Ia passar a noite ali mesmo, estacionado num posto na saída de Palmas. Não tinha energia para rodar mais. Subi na cabine, tranquei as portas, deitei no colchão estreito que ficava atrás do banco. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Só vinham as imagens, o lençol, a terra vermelha, o choro, o golpe, o sangue. Tudo passando e repassando na minha cabeça como um filme maldito que não tinha botão de pausar. Peguei o celular, abri a galeria de fotos. Tinha poucas. Eu não era de tirar foto, mas tinha uma, antiga, desbotada. Minha ex-mulher, Rosana, segurando nossa filha Júlia no colo. A menina tinha uns 3 anos na foto. Sorria com os dentinhos de leite aparecendo. Rosana também sorria, mas era um sorriso cansado. Um sorriso de quem já sabia que aquilo não ia durar. E não durou. Rosana me deixou quando Júlia tinha 7 anos. Disse que não aguentava mais a solidão de ser casada com um homem que vivia na estrada. Disse que Júlia precisava de um pai presente, não de um fantasma que aparecia de vez em quando. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Tentei mudar. Tentei arrumar outro emprego. Mas não deu certo. A estrada me chamava. Ou talvez eu fugisse de casa. Não sei ao certo. Nunca soube ao certo. Júlia cresceu longe de mim. Hoje ela tem 28 anos, mora em São Paulo, é designer gráfica, tem namorado, tem vida própria. A gente se fala de vez em quando, mas é aquela conversa de gente que se conhece pouco. Educada, distante, dolorida. Olhei para a foto até os olhos arderem de novo. Guardei o celular. Deitei de lado, encolhido, abraçando o travesseiro sujo de graxa. E finalmente, já quase amanhecendo, o sono veio. Um sono pesado, cheio de sonhos ruins. Acordei com o sol já alto, devia ser quase meio-dia. A cabine estava quente como um forno. Abri a porta e desci, tonto, com a boca seca e a cabeça latejando. Tomei banho no banheiro do posto, me troquei, comprei um pão com mortadela e um suco de laranja. Liguei o caminhão e peguei a estrada de volta para Goiás. Tinha que prestar depoimento. Tinha que encarar aquilo de frente. A viagem de volta foi mais lenta, mais silenciosa. Parei 2 vezes só para esticar as pernas e tomar água. Não queria conversa, não queria companhia. Só queria chegar logo e acabar com aquilo. Cheguei em Porangatu no fim da tarde. O céu estava carregado, ameaçando chuva. Fui direto para a delegacia. Um prédio simples, pintado de branco e azul, com grades nas janelas e um ar-condicionado velho pingando água na calçada. Entrei. Uma atendente me pediu para esperar. Sentei num banco de madeira dura. Esperei quase meia hora. Meus pensamentos não paravam. O que eu ia dizer? Como eu ia explicar que tinha batido num homem com um macaco de ferro? Será que eu ia ser preso? Será que tinha feito algo errado, mesmo achando que era certo? Senhor João Batista. Levantei. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, uniforme impecável, me chamava da porta. Era a delegada Márcia. Sou eu. Pode vir comigo, por favor. Segui ela até uma sala pequena. Uma mesa, 2 cadeiras, um ventilador barulhento no canto. Ela me pediu para sentar e fechou a porta. Primeiro, quero agradecer pessoalmente. Ela começou, me olhando nos olhos. O que o senhor fez salvou a vida daquela moça e possivelmente evitou que um crime ainda maior acontecesse. Respirei fundo. Eu só não consegui passar direto. E fez bem. O homem que o senhor imobilizou se chama Mário Lemes. Ele tem ficha extensa. Tráfico, extorsão, ameaça. A moça, Larissa, de 22 anos, era namorada do irmão dele. O irmão dela, Lucas, de 17 anos, foi morto por Mário numa briga por dívida de droga. Mário obrigou Larissa a enterrar o corpo para não deixar rastro. Senti o estômago revirar. E ela? Ela está bem? Ela está internada, em choque, mas estável. Vai precisar de acompanhamento psicológico, mas está viva. E vai testemunhar contra Mário.
Com o seu depoimento também, ele não sai mais da cadeia tão cedo. Fiz o depoimento. Contei tudo, desde o momento que vi a caminhonete até o momento que a polícia chegou. A delegada anotou tudo, pediu para eu assinar, me entregou uma via. O senhor agiu em legítima defesa de terceiro, ela explicou. Não vai responder por nada. Pode ficar tranquilo. Tranquilo, como se fosse possível ficar tranquilo depois de tudo aquilo. Saí da delegacia quando já estava escurecendo. A chuva começava a cair, fina, gelada. Entrei no caminhão encharcado, tremendo de frio e de tensão acumulada. Liguei o motor, mas não saí do lugar. Fiquei ali parado, ouvindo a chuva bater no teto de metal, vendo as gotas escorrerem pelo para-brisa. E então, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei pelo menino morto, pela moça destroçada, pela minha filha distante, por tudo que eu não consegui salvar na vida, e por tudo que, naquela noite, eu consegui. A chuva continuou caindo, e eu continuei ali, deixando tudo sair, todo o peso, todo o silêncio, toda a dor guardada. Quando parei de chorar, já era noite fechada. Enxuguei o rosto com a manga da camisa, respirei fundo e finalmente saí daquele lugar. Mas enquanto dirigia pela estrada escura e molhada, uma pergunta não me largava. E agora? O que eu faço com tudo isso que ficou dentro de mim? Capítulo 3. O retorno inesperado. Passaram-se 3 semanas. 3 semanas desde aquela noite na BR-153. 3 semanas tentando voltar ao normal, como se o normal ainda existisse. Peguei outras cargas, rodei outras estradas, dormi em outros postos. Mas nada parecia igual. Era como se uma parte de mim tivesse ficado para trás, ajoelhada naquela terra vermelha, segurando um macaco de ferro que pesava mais que qualquer carga que eu já tinha transportado. Eu estava em Anápolis, acabando de descarregar um caminhão cheio de ração para gado numa fazenda nos arredores. O dono me pagou em dinheiro, me ofereceu um café com bolo de fubá. Aceitei por educação, mas mal toquei na comida. Ele percebeu. "Tá com cara de quem não dorme direito, moço", disse o fazendeiro, um senhor de uns 70 anos, barriga grande, rosto queimado de sol. "É a estrada", menti. "Cansa. A estrada cansa o corpo, mas tem coisa que cansa a alma, e a alma demora mais para se recuperar." Olhei para ele. Será que todo mundo via isso em mim? Será que eu carregava aquilo estampado no rosto? Terminei o café rápido e saí. Subi no caminhão e liguei o celular que estava no modo silencioso desde a manhã. Tinha 2 mensagens. Uma era de um cliente confirmando a próxima carga. A outra era de um número desconhecido. Abri. "Senhor João, aqui é a delegada Márcia. A Larissa recebeu alta do hospital hoje. Ela perguntou por você, disse que gostaria de agradecer pessoalmente. Se o senhor puder, ela está hospedada temporariamente na Casa de Apoio São Vicente, em Porangatu. Fica aberta até às 20 horas. Olhei para o relógio. Eram 15 para as 5. Porangatu ficava a pouco mais de 2 horas de Anápolis. Dava tempo. Mas será que eu queria ir? Será que eu estava pronto para olhar para ela de novo? Fiquei parado ali, o motor desligado, a mão no volante, pensando. Parte de mim queria fugir. Seguir viagem e nunca mais voltar naquele lugar. Mas outra parte, uma parte pequena, mas insistente, queria ver se ela estava bem de verdade. Queria saber se tinha valido a pena. Liguei o motor. E fui. A estrada para Porangatu estava tranquila. Poucas carretas, poucos carros. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Bonito, calmo, mentiroso. Cheguei na cidade quando o sol já estava se pondo. Parei num posto para perguntar onde ficava a Casa de Apoio São Vicente. O frentista me deu as direções. Era perto da igreja matriz, numa rua de paralelepípedos, uma casa amarela com um portão de ferro. Estacionei o caminhão 2 quadras antes. Não queria chamar atenção. Desci e fui a pé.
As pernas estavam pesadas, o coração batia descompassado. Sentia como se estivesse indo fazer uma prova que eu não tinha estudado. Toquei a campainha. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso num coque, óculos de armação grossa, abriu o portão. Boa noite, posso ajudar? Boa noite. Eu vim ver a Larissa. A delegada Márcia me passou o endereço. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando. Depois sorriu, cansada, mas gentil. O senhor é o caminhoneiro? Assenti. Entre. Ela está esperando. Entrei. A casa era simples, mas limpa, cheiro de café e sabão. Uma sala com sofás velhos, uma televisão ligada baixinho, algumas mulheres sentadas conversando. Elas olharam para mim com curiosidade, mas não disseram nada. A mulher me levou até uma pequena varanda nos fundos, e lá estava ela. Larissa, sentada numa cadeira de plástico, enrolada num cobertor fino, mesmo o calor ainda sendo forte. O cabelo estava preso num rabo de cavalo frouxo. O rosto estava mais limpo do que na última vez, mas os olhos ainda carregavam tudo. A dor, o medo, a perda. Ela me viu e se levantou devagar, como se o corpo ainda doesse. Seu João... A voz saiu baixa, trêmula. Oi, Larissa. Ficamos ali, parados, sem saber o que fazer. Sem saber se a gente se abraçava, se apertava a mão, se só ficava olhando um para o outro. Foi ela quem deu o primeiro passo. Veio até mim devagar e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, como se estivesse se segurando para não cair. Eu não sabia onde colocar as mãos. Fazia tanto tempo que eu não abraçava ninguém assim. Mas aos poucos, relaxei. Abracei ela de volta. E ficamos ali, dois desconhecidos unidos por uma tragédia, tentando achar algum conforto no silêncio. Quando ela soltou, os olhos dela estavam molhados. Obrigada, ela disse, a voz quebrando. Obrigada por ter parado. Obrigada por ter me salvado. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Não, o senhor fez mais, muito mais. Sentamos nas cadeiras de plástico. A mulher que tinha me recebido trouxe 2 copos de suco de maracujá e deixou ali, discreta. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho da rua, o canto dos pássaros, o vento balançando as folhas da mangueira no quintal. Como é que está sendo? Perguntei, sem saber direito como perguntar. Ela olhou para o copo nas mãos. Difícil, muito difícil. Eu acordo de noite achando que tô lá ainda, cavando, chorando, tentando acordar o Lucas. A voz dela falhou. Mas ele não acorda, né? Ele nunca mais vai acordar. Senti um nó na garganta. Sinto muito. De verdade. Ela balançou a cabeça. Eu deveria ter feito alguma coisa antes. Deveria ter tirado ele daquela vida. Mas ele não me ouvia. Achava que era esperto, achava que dava conta. E eu deixei. Deixei porque era mais fácil fingir que estava tudo bem do que enfrentar a verdade. A culpa não é sua. Eu sei, todo mundo fala isso. A delegada, a psicóloga, a assistente social. Mas saber aqui, ela apontou para a cabeça, é diferente de sentir aqui. Apontou para o peito. Eu entendia. Deus, como eu entendia. E você? Ela perguntou de repente. Como é que o senhor tá? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém tinha me perguntado isso. Ninguém. Eu tô tocando, seguindo. Mas não tá bem, né? Olhei para ela, para os olhos fundos, cansados, mas atentos. Ela via. Ela via tudo. Não, admiti. Não tô não. Ela assentiu como se já soubesse. A gente carrega, né? A gente carrega as coisas que vê, as coisas que faz, as coisas que não faz. É. Ficamos mais um tempo ali conversando sobre coisas pequenas, sobre a comida da casa de apoio, sobre o calor, sobre os planos dela de tentar recomeçar em outro lugar. Ela tinha uma tia em Goiânia que tinha oferecido ajuda. Ia tentar terminar os estudos, arrumar um emprego, construir uma vida nova longe daquele pesadelo. E o corpo do Lucas? Perguntei com cuidado.
Foi liberado para enterro. A gente fez o velório aqui mesmo, na igreja. Poucas pessoas foram, mas eu fui. E consegui me despedir, de verdade, sabe? Não como naquela noite. Ela respirou fundo, tremendo. Foi dolorido, mas foi certo. Assenti. Não tinha palavras. Quando o céu já estava escuro e a casa de apoio começava a fechar, me levantei para ir embora. Seu João, ela me chamou antes que eu saísse. Virei. O que o senhor fez? Mudou tudo. Mudou a minha vida. Salvou a minha vida. Eu não sei se vou conseguir agradecer o suficiente, mas eu quero que o senhor saiba. O senhor me deu uma chance e eu não vou desperdiçar. Senti os olhos arderem. Cuida de você, tá bom? Vive por você e pelo Lucas. Vou tentar. Não tenta, faz. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas sincero. E naquele sorriso eu vi uma fagulha de esperança. Pequena, frágil, mas ali. Saí daquela casa me sentindo um pouco mais leve. Não curado, não inteiro, mas menos quebrado. Voltei para o caminhão. Liguei o motor e fiquei parado ali, só observando a rua vazia, as luzes dos postes acendendo uma a uma. Peguei o celular e, sem pensar muito, abri o contato da minha filha. Júlia, oi. Faz tempo que a gente não conversa direito. Eu sei que fui ausente. Sei que te magoei muito, mas eu queria que você soubesse que eu penso em você todo dia e que eu sinto muito, por tudo. Te amo. Mandei antes de me arrepender. O coração disparou. E se ela não respondesse? E se ela bloqueasse meu número? E se fosse tarde demais? Coloquei o celular no painel e comecei a dirigir. Não tinha destino certo, só queria rodar. Sentir a estrada debaixo dos pneus, sentir que ainda estava vivo. Rodei uns 40 minutos quando o celular vibrou. Quase bati o caminhão tentando pegar ele. Era da Júlia. Oi, pai. Eu também penso em você. E também sinto muito. A gente podia tentar conversar de verdade um dia desses? As lágrimas vieram sem aviso. Tive que encostar o caminhão no acostamento porque não conseguia enxergar a estrada. Segurei o celular contra o peito e chorei. Chorei de alívio. Chorei de gratidão. Chorei de dor e de esperança ao mesmo tempo. Depois de um tempo, respirei fundo, limpei o rosto e respondi. Eu adoraria. Me avisa quando você puder. Vou estar livre. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, só talvez, ainda houvesse tempo de consertar algumas coisas. Segui viagem de volta para Anápolis. Ia dormir lá e no dia seguinte pegar uma carga nova com destino a Goiânia. A noite estava clara, a lua cheia iluminava a estrada e o rádio tocava uma música antiga, daquelas que minha mãe ouvia quando eu era criança. Estava quase chegando quando vi no acostamento uma mulher acenando desesperada. Ao lado dela, um carro velho com o capô aberto, fumegando. Olhei no retrovisor. Não vinha ninguém. A estrada estava vazia. Podia seguir. Podia fingir que não vi. Afinal, eu já tinha ajudado demais. Já tinha me envolvido demais. Já tinha sofrido demais. Mas então lembrei do olhar da Larissa, do abraço dela, das palavras dela. O Senhor me deu uma chance. E lembrei das palavras daquele caminhoneiro velho no posto. Tem peso que a gente não devia carregar sozinho. Pisei no freio, encostei o caminhão no acostamento e desci. A mulher veio correndo até mim, aflita, os olhos arregalados de medo e gratidão ao mesmo tempo. Obrigada por parar. Meu carro pifou e meu celular tá sem bateria. Eu tô voltando para casa com minha filha. Ela tá doente, tá com febre. Olhei para o carro. Uma menina de uns 6 anos estava sentada no banco de trás, abraçada num ursinho de pelúcia, o rosto vermelho, os olhos cansados. Deixa eu ver o que eu posso fazer, falei. Fui até o carro, olhei o motor. Estava superaquecido. Provavelmente a bomba d'água. Não tinha conserto ali. Mas eu podia dar carona até a cidade mais próxima. Pega tuas coisas, vou levar vocês.
A mulher quase pulou de alegria. Sério? Senhor, muito obrigada mesmo. Elas pegaram uma bolsa pequena e eu ajudei a menina a subir na cabine do caminhão. A mãe subiu também, segurando a filha no colo. A menina me olhou com os olhos grandes e curiosos. Você é caminhoneiro de verdade? Ela perguntou, a voz fraquinha. Sou sim. Que legal. Eu nunca andei num caminhão. Sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então hoje é teu dia de sorte. Liguei o motor e voltei para a estrada. A mulher me agradeceu mais umas 10 vezes no caminho. Deixei elas na entrada de Anápolis, perto de um hospital. A mulher chorou, me abraçou, disse que ia rezar por mim. Quando elas desceram e eu vi a mãe carregando a filha no colo, entrando correndo no hospital, senti uma coisa estranha dentro do peito. Não era felicidade, não era paz, mas era alguma coisa parecida com propósito. Voltei para o caminhão. Estacionei num posto, deitei na cabine. E pela primeira vez em 3 semanas, dormi sem pesadelos. Porque talvez, só talvez, eu estivesse começando a entender que a estrada não era só um lugar de fuga. Era também um lugar de encontros. E que cada parada, cada desvio, cada pessoa que cruzava meu caminho tinha um motivo de existir. Mesmo que esse motivo demorasse anos para fazer sentido. Capítulo 4. A ligação que mudou. Tudo amanheceu com chuva. Uma chuva fina, persistente, que molhava devagar e gelava até os ossos. Acordei com o barulho das gotas batendo no teto de metal do caminhão. Um som constante, quase hipnótico. Fiquei ali deitado por alguns minutos, só ouvindo, sentindo o frio entrar pelas frestas da janela. Peguei uma carga nova naquela manhã. Peças de tratores com destino a Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Era uma viagem curta, umas 3 horas no máximo. Tempo suficiente para pensar. Tempo demais para pensar. Parei num restaurante de beira de estrada para tomar café. Ovos mexidos, pão francês, café preto forte demais. Uma televisão velha pendurada na parede passava o noticiário local. Crimes, política, previsão do tempo. O mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido, como se aquela noite na BR-153 fosse só mais uma estatística, mais um número, mais uma história que ninguém ia lembrar daqui a 1 mês. Mas eu lembrava, e ia continuar lembrando. Paguei a conta e voltei para o caminhão. A chuva tinha diminuído, mas o céu continuava cinzento, pesado. Liguei o motor e segui viagem. O rádio tocava música sertaneja, aquelas de sofrência, de traição, de saudade. Mudei de estação, procurei notícia, podcast, qualquer coisa que preenchesse o silêncio sem mexer tanto com o peito. Estava quase chegando em Rio Verde quando o celular tocou. Número desconhecido de novo. Hesitei, mas atendi. Alô? Seu João? Uma voz feminina, jovem, trêmula. Sim. Quem é? É a Larissa. O coração deu um pulo. Larissa, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não. Quer dizer sim, mas... Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Eu preciso falar com o senhor. Pessoalmente. É importante. O que foi? Tá com problema? Tá segura? Tô segura, sim. Mas tem uma coisa que eu não te contei. Uma coisa que eu não contei pra ninguém. E eu acho que preciso contar. Pro senhor. Só pro senhor. Senti um arrepio subir pela espinha. Onde você tá? Ainda tô na casa de apoio, em Porangatu. Mas vou sair amanhã. Vou pra Goiânia morar com minha tia. Será que o senhor consegue vir aqui antes? Hoje ainda? Eu sei que é pedir demais, mas... Olhei pro relógio no painel. 12:00 e pouco. Eu tinha que descarregar em Rio Verde, mas dava tempo de voltar para Porangatu no fim da tarde. Eram mais de 200 quilômetros, mas eu já tinha rodado muito mais por muito menos. Eu vou. Chego lá umas 6 da tarde. Pode ser? Pode. Obrigada, seu João. De verdade. Desliguei. A cabeça girava. O que ela queria me contar? Que segredo era esse que só eu podia ouvir? Será que tinha mais gente envolvida naquela história?
Será que ela ainda corria perigo? Descarreguei as peças em Rio Verde no automático. Assinei os papéis, peguei o comprovante, nem esperei para receber. Voltei para o caminhão e pisei fundo na estrada de volta. A chuva tinha voltado, mais forte agora, dificultando a visibilidade. Os limpadores trabalhavam no máximo, mas mesmo assim mal dava para ver a frente. Passei por Jataí, Caiapônia. Cruzei de volta para a BR-153. A estrada estava escorregadia, perigosa. 2 caminhões tinham capotado perto de Porangatu. A polícia desviava o trânsito. Fiquei parado quase meia hora até liberarem. Quando finalmente consegui passar, já eram quase 7 da noite. Cheguei na casa de apoio encharcado, com frio, nervoso. Toquei a campainha. A mesma mulher de antes abriu o portão. Ah, o senhor de novo. Ela está esperando. Me levou até a salinha nos fundos. Larissa estava lá, sentada no mesmo lugar, mas dessa vez vestindo um casaco grosso, o cabelo solto, os olhos vermelhos como se tivesse passado o dia inteiro chorando. Ela se levantou quando me viu. Seu João... O que aconteceu, menina? Me deixou preocupado o dia inteiro. Ela apontou para a cadeira. Senta, por favor. Sentei. Ela sentou também, mas ficou mexendo nas mãos, nervosa, sem saber por onde começar. Eu não contei tudo para a delegada, nem para a assistente social, nem para ninguém, porque eu tinha medo. Medo do que ia acontecer comigo, medo de ser presa, medo de tudo. Presa? Por quê? Ela mordeu o lábio inferior, os olhos enchendo de lágrimas. Porque eu sabia, seu João, eu sabia que o Mário ia matar o Lucas. Eu sabia 2 dias antes. O mundo parou. Como assim você sabia? Ele me disse. Me ligou bêbado, gritando que o Lucas tinha roubado ele, que tinha pegado droga sem pagar, que ia pagar com a vida, e eu avisei o Lucas. Implorei para ele fugir, para ele sumir, para ele ir para longe. Mas ele riu de mim. Disse que o Mário era só um covarde, que não ia fazer nada, que ele sabia se virar. Ela começou a chorar, as palavras saindo entrecortadas, sufocadas. E 2 dias depois, o Mário apareceu lá em casa de madrugada. Arrombou a porta, arrastou o Lucas para fora. Eu tentei impedir, tentei gritar, mas ele me bateu, me jogou no chão e disse que se eu chamasse a polícia, ele matava eu também. E eu fiquei lá, caída, ouvindo meu irmão gritando, pedindo ajuda, chorando. Senti o estômago revirar. As mãos apertaram os braços da cadeira. E eu não fiz nada, seu João. Ela soluçou. Eu não fiz nada. Fiquei com medo. Fiquei quieta. E quando o Mário voltou, horas depois, ele estava sozinho. E eu sabia. Eu sabia que o Lucas estava morto. E ele me obrigou a entrar na caminhonete. Me levou até onde ele tinha deixado o corpo e me mandou cavar. Ela desabou. Curvou o corpo para frente, abraçando a si mesma, chorando com uma intensidade que doía de ver. Levantei e ajoelhei na frente dela. Segurei as mãos dela entre as minhas. Olha para mim, Larissa, olha para mim. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos, o rosto desfigurado de dor. A culpa não é sua. Ouve o que eu tô te dizendo. A culpa não é sua. É sim, eu podia ter feito alguma coisa. Podia ter chamado a polícia antes. Podia nada. Você estava com medo. Você estava em choque. Você fez o que conseguiu fazer. E você sobreviveu. E agora você tem que seguir em frente. Pelo Lucas. Por você. Mas e se a polícia descobrir? E se eles acharem que eu sou cúmplice? E se... Para. Segurei o rosto dela entre as mãos, olhando bem fundo nos olhos dela. Você não é cúmplice de nada. Você é vítima. E se for preciso, eu vou na delegacia com você. Vou contar tudo. Vou dizer que você me contou, que você está em choque, que você precisa de ajuda, não de julgamento. Por que o senhor está fazendo isso? Por que se importa tanto comigo? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei ali, ajoelhado no chão frio daquela salinha, segurando as mãos de uma menina que eu mal conhecia, e me perguntei a mesma coisa. Por quê? E então lembrei.
Lembrei da minha filha. Lembrei de todas as vezes que ela precisou de mim e eu não estava lá. Lembrei de todos os aniversários que perdi, todas as festas de escola, todas as noites que ela chorou sozinha porque o pai estava na estrada. Lembrei de tudo que eu não fiz. E talvez, só talvez, ajudar a Larissa fosse uma forma de começar a consertar tudo isso. Porque todo mundo merece alguém que pare, alguém que escute, alguém que fique. Ela me abraçou. E ficamos assim por um tempo que pareceu uma eternidade. Dois estranhos unidos pela dor, tentando achar algum sentido no meio do caos. Convenci Larissa a ir comigo até a delegacia no dia seguinte. Passei a noite no caminhão, estacionado na frente da casa de apoio. Não consegui dormir direito. Fiquei pensando em tudo que ela tinha me contado, na culpa que ela carregava, no peso que ela ia ter que carregar para o resto da vida. Mas também pensei em mim, na culpa que eu carregava, no peso que eu carregava. E percebi que talvez a gente não fosse tão diferente assim. De manhã cedo, acompanhei Larissa até a delegacia. A delegada Márcia nos recebeu na mesma sala de antes. Larissa contou tudo, chorando, tremendo, mas contou. E a delegada, com uma paciência que me surpreendeu, ouviu tudo, anotou tudo e no final disse: Larissa, você não vai ser presa. Você não cometeu crime nenhum. Você foi coagida, ameaçada, brutalizada. Você é vítima. E vamos fazer de tudo para garantir que você fique segura. Larissa desabou de novo, dessa vez de alívio. Eu segurei a mão dela. A delegada me olhou e acenou com a cabeça, como que dizendo: obrigada por trazê-la aqui. Quando saímos, Larissa parecia mais leve. Ainda carregava a dor, claro, mas pelo menos agora ela não carregava sozinha. O que eu faço agora, seu João? Agora você vai para Goiânia. Vai morar com sua tia. Vai recomeçar. Devagar. Um dia de cada vez. E se eu não conseguir? Vai conseguir. Porque você é forte. Mais forte do que imagina. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. O senhor também é, sabia? Não respondi. Não sabia se acreditava nisso. Levei ela até a rodoviária. Comprei a passagem para Goiânia. Esperei com ela até a hora do ônibus. Quando chamaram o embarque, ela me abraçou forte, muito forte. Obrigada por tudo, por ter parado, por ter ficado, por ter acreditado em mim. Cuida de você, tá? Vou tentar. Não tenta, faz. Ela riu, se lembrando que eu tinha dito a mesma coisa para ela antes. Pegou a mochila e entrou no ônibus. Sentou na janela e acenou. Acenei de volta. E fiquei ali, parado, vendo o ônibus sair, sumir na curva, levar embora aquela menina que tinha mudado alguma coisa dentro de mim. Voltei para o caminhão. Mas antes de ligar o motor, o celular tocou. Era da Júlia. Alô? Oi, pai. A voz dela soou diferente, mais próxima, mais real. Oi, filha. Tudo bem? Tudo. Eu estava pensando. Você tá onde agora? Em Porangatu, Goiás. Você tem tempo de vir para São Paulo? Tipo, no fim de semana, a gente podia, sei lá, almoçar junto. Conversar. De verdade. Senti os olhos arderem. Eu tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Então tá combinado. Sábado, meio-dia. Eu te mando o endereço. Tá bom, eu vou estar lá. Pai, sim, eu tô feliz que a gente tá tentando. Eu também, filha. Eu também. Desliguei. E pela primeira vez em muito tempo, sorri. Um sorriso verdadeiro, que vinha de dentro, que não era forçado, que não escondia dor. Liguei o motor e peguei a estrada. Destino. São Paulo, mas antes tinha que pegar uma carga, rodar, trabalhar. A vida não parava, a estrada não parava. Mas agora, pela primeira vez, eu não estava fugindo. Estava indo em direção a alguma coisa. A viagem até São Paulo levou 2 dias. Peguei uma carga de soja em Rio Verde, com destino a um armazém na zona leste de São Paulo. Rodei a noite inteira, parei poucas vezes, só para abastecer e comer alguma coisa rápida.
A cabeça não parava de pensar no que eu ia dizer para Júlia, em como ia servê-la depois de tanto tempo, se ela ia me perdoar, se eu merecia ser perdoado. Cheguei em São Paulo na sexta à noite, descarreguei no sábado de manhã cedo. Tomei banho no vestiário do armazém, me troquei com a roupa mais limpa que eu tinha, passei água no cabelo, tentei parecer apresentável. Mas quando me olhei no espelho, vi um homem velho, cansado, marcado. Será que Júlia ia se assustar? Será que ela lembrava de mim assim? Peguei um Uber até o restaurante que ela tinha mandado o endereço. Um lugar bonito, moderno, cheio de gente jovem, bem vestida. Me senti deslocado, um caminhoneiro sujo de estrada no meio daquele povo todo. Ela já estava lá, sentada numa mesa perto da janela, mexendo no celular. Quando me viu, levantou. E Deus, como ela tinha crescido! Estava linda. Cabelo comprido, óculos delicados, sorriso tímido. Oi, pai. Oi, filha. Nos abraçamos. Um abraço esquisito, travado, como se a gente não soubesse bem como se encaixar. Mas era um começo. Sentamos, pedimos comida. No começo a conversa foi difícil, cheia de pausas, de silêncios constrangedores. Mas aos poucos foi ficando mais fácil. Ela me contou sobre o trabalho, sobre o namorado, sobre os planos para o futuro. Eu contei sobre a estrada, sobre as cidades, sobre a Larissa. Não contei tudo, mas contei o suficiente. Você salvou ela, pai, Júlia disse, os olhos brilhando. Você fez a coisa certa. Eu só não conseguia passar direto. E é por isso que eu te admiro. Mesmo com tudo, mesmo com a distância, você ainda é um homem bom. As palavras dela me acertaram no peito como um soco. Um soco bom, um soco necessário. Eu sinto muito, Júlia, por não ter estado presente, por ter escolhido a estrada ao invés de você e da sua mãe. Pai, para. Ela segurou minha mão por cima da mesa. Eu entendo, não é fácil, mas eu entendo. E eu não quero mais ficar presa no passado. Eu quero tentar construir alguma coisa nova. Com você, se você quiser. Eu quero, mais do que tudo. Ficamos ali, conversando, rindo, lembrando, construindo. E quando saímos do restaurante já era tarde. Ela me abraçou de novo, dessa vez mais forte, mais verdadeiro. A gente se fala, tá? E da próxima vez que você vier para São Paulo, me avisa. A gente marca de novo. Pode deixar. Pai? Sim, eu te amo. Sempre amei, mesmo quando era difícil. Senti a garganta apertar. Eu também te amo, filha. Sempre. Voltei para o caminhão com o coração cheio. Cheio de esperança, de gratidão, de uma felicidade estranha que eu já nem lembrava mais como era sentir. Liguei o motor e comecei a dirigir. Não tinha carga ainda, não tinha destino certo, mas não importava. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava perdido. Estava encontrando o caminho de volta para casa. E a casa não era um lugar, eram as pessoas que eu amava e que finalmente estavam me deixando amar de volta. Capítulo 5. Fantasmas da Estrada. Os dias que seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Estranhos porque pela primeira vez em décadas eu acordava sem aquele peso esmagador no peito, sem aquela sensação de que estava apenas existindo, respirando por obrigação, seguindo em frente porque parar seria pior. Algo tinha mudado. Não era felicidade plena. Eu nem saberia reconhecer isso se batesse na minha porta. Mas era algo parecido com paz. Uma paz frágil, instável. Mas ali. Peguei uma carga de fertilizantes em Uberaba com destino a Teresina, no Piauí. Uma viagem longa, quase 2.000 quilômetros, tempo de sobra para pensar, para digerir tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. A estrada estava tranquila, sol forte, céu azul sem nuvens, asfalto liso, o tipo de viagem que deveria ser relaxante. Mas a mente nunca descansa de verdade. Parei num posto em Cristalina, já no fim da tarde do primeiro dia. Abasteci, lavei o rosto no banheiro, comprei um sanduíche de queijo e presunto que tinha gosto de papelão.
Sentei numa mesa de plástico do lado de fora e liguei para Júlia. Ela atendeu no terceiro toque. Oi, pai. Tudo bem? Tudo. Tô na estrada. Queria só, sei lá, ouvir tua voz. Ela riu. Um riso leve, gostoso de ouvir. Que fofo. Onde você tá? Cristalina. Indo pro Piauí. Nossa, longe. Cuidado na estrada, tá? Sempre. Pai, eu queria te contar uma coisa. O tom mudou. Ficou mais sério. Meu estômago apertou. Pode falar. Eu contei pro Pedro sobre você. Sobre a gente ter se reencontrado. Ele ficou feliz e ele quer te conhecer. Se você quiser, claro. Pedro era o namorado dela. Ela tinha comentado no almoço, mas de forma rápida, sem muitos detalhes. Senti um aperto no peito. Não de medo, mas de responsabilidade. Será que eu estava pronto para isso? Para conhecer o namorado da minha filha? Para participar de verdade da vida dela? Eu quero sim. Só me avisa quando. Sério? A voz dela subiu de tom, animada. Que bom mesmo, pai. Conversamos mais alguns minutos. Ela me contou que estava pensando em visitar a mãe dela, minha ex-mulher, no fim do mês, e perguntou se eu me importava. Disse que não. Não tinha mais mágoa, ou pelo menos estava tentando não ter. Desliguei com um sorriso no rosto. Terminei o sanduíche sem sentir, a cabeça longe, pensando em tudo que ainda podia construir, em tudo que ainda dava tempo de consertar. Voltei para o caminhão e segui viagem. A noite caiu rápido, como sempre cai no cerrado. De repente o céu estava escuro, cheio de estrelas, e o farol do caminhão era a única luz por quilômetros. Liguei o rádio. Uma estação de notícias falava sobre política, economia, coisas distantes da minha realidade. Mudei de estação. Música clássica. Não era meu estilo, mas deixei. Tinha algo de calmo naquilo. Foi quando a chuva começou. Não foi aos poucos. Foi de uma vez. Uma parede de água que caiu do céu como se alguém tivesse aberto uma torneira gigante. A visibilidade caiu para quase zero. Reduzi a marcha, acendi as luzes de emergência, tentei achar um lugar seguro para encostar. Mas a estrada estava vazia, sem acostamento decente, sem posto à vista. E então vi, no meio da chuva, iluminada pelos faróis do caminhão, uma figura parada no acostamento. Uma mulher, encharcada, imóvel, os braços caídos ao longo do corpo. Meu coração disparou. Pisei no freio devagar, com cuidado para não derrapar. Parei uns 20 metros à frente, peguei uma lanterna, abri a porta e desci. A chuva me encharcou em segundos. Caminhei de volta até onde tinha visto a mulher. Ela ainda estava lá, de costas para mim. Cabelo preto, longo, grudado nas costas. Vestido branco, velho, rasgado, os pés descalços afundando na lama. Ei! Gritei por cima do barulho da chuva. Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Ela não se mexeu. Dei mais alguns passos, o coração batendo descompassado. Algo estava errado. Muito errado. Moça, você me ouve? Ela virou, e eu gelei. O rosto dela era vazio. Literalmente vazio. Sem olhos, sem boca, sem nariz. Só pele lisa, branca, impossível. Dei um passo para trás, tropeçando na própria bota. Caí de costas na lama, a lanterna escapando da mão, a luz girando no chão. Quando olhei de novo, ela tinha sumido. Sumido. Como se nunca tivesse estado ali. Levantei cambaleando, o coração explodindo dentro do peito. Corri de volta para o caminhão, tranquei as portas, liguei todas as luzes. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. O que era aquilo? O que eu tinha visto? Era cansaço? Alucinação? Ou... Não, não podia ser. Essas coisas não existiam. Não eram reais. Mas eu tinha visto, com meus próprios olhos. Respirei fundo, tentando me acalmar. Esperei a chuva diminuir. Demorou quase 1 hora. Quando finalmente parou, segui viagem, dirigindo mais rápido do que deveria, só querendo sair dali, querendo esquecer. Mas não consegui esquecer. Cheguei num posto de combustíveis em Barreiras, na Bahia, já de madrugada.
Estacionei, desliguei o motor e fiquei ali, parado, tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. Acendi um cigarro, o terceiro em uma semana, e fumei devagar, olhando a fumaça subir e desaparecer na escuridão. Um caminhoneiro velho, de barba grisalha e olhar cansado, estacionou ao lado. Desceu, bocejou, olhou para mim. Cara de quem viu fantasma, ele disse, soltando uma risada rouca. Quase engasguei com a fumaça. Como é? Tô brincando, rapaz. Mas você tá com uma cara péssima. Aconteceu alguma coisa? Hesitei. Será que eu contava? Será que ele ia achar que eu era louco? Eu vi uma mulher na estrada, no meio da chuva. Ele acendeu um cigarro também, deu uma tragada longa. E daí? Mulher na estrada não é novidade. Não era normal. Ele me olhou de canto de olho. Como assim não era normal? Contei tudo. A mulher parada, o vestido branco, o rosto vazio. Ele ouviu em silêncio, fumando, sem tirar os olhos de mim. Quando terminei, ele jogou o cigarro no chão e pisou. Você viu a dama de branco? O sangue gelou nas minhas veias. Ah, o quê? A dama de branco. Fantasma velho daqui da região. Dizem que ela aparece para os caminhoneiros quando tem tempestade. Às vezes avisa acidente. Às vezes aparece só porque sim. Ninguém sabe ao certo, mas quem vê nunca esquece. Você tá brincando comigo? Tô não. Eu mesmo já vi. Faz uns 15 anos. Igual você descreveu. De costas, vestido branco e quando vira, nada. Só vazio. Senti a boca secar. E o que aconteceu depois? Ele deu de ombros. Nada. Segui viagem. Fiquei assustado pra caramba, igual você. Mas nada de ruim aconteceu. Acho que ela só aparece. Não faz mal. Não faz nada, na verdade. Só assombra. Ele riu, mas não era uma risada engraçada. Era uma risada de quem conhece o medo. A estrada tem dessas coisas, rapaz. Quanto mais você roda, mais você vê. E tem coisa que a gente não explica. Não adianta tentar. Só aceita e segue. Ele subiu de volta no caminhão dele e foi embora. Fiquei ali, sozinho, com a minha fumaça e meu medo. Não dormi naquela noite. Fiquei dentro do caminhão, todas as portas trancadas, todas as luzes acesas, esperando o sol nascer. E quando ele finalmente nasceu, eu ainda estava tremendo. Os próximos dias foram um borrão. Descarreguei a carga em Teresina sem falar com ninguém. Peguei outra carga de volta para Goiânia. Rodei no automático sem pensar, sem sentir. Só queria terminar logo e voltar para casa, ou para o que sobrou dela. Foi em Bom Jesus, no interior do Piauí, que recebi a ligação. Número desconhecido. De novo. Pensei em não atender, mas algo me disse para atender. Atendi. Alô? Seu João? O sangue gelou. Era a voz da Larissa. Mas não era. Estava diferente. Trêmula, assustada, sufocada. Larissa? O que foi? Ele tá atrás de mim. Quem? O Mário. Ele saiu da cadeia, pagou fiança. E ele tá me procurando. Mandou recado. Disse que eu vou pagar, que eu traí ele, que ele vai me achar. O mundo caiu. Onde você tá? Na casa da minha tia, em Goiânia. Mas eu não tô segura aqui. Ele sabe o endereço. A ligação caiu. Liguei de volta. Caixa postal. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Nada. O pânico tomou conta. Pisei fundo no acelerador. Não importava se eu ia pegar multa, se ia me cansar, se ia morrer na estrada. Eu tinha que chegar em Goiânia. Tinha que achar a Larissa. Tinha que protegê-la. Porque se eu não fizesse isso, tudo o que tinha acontecido, todo o sacrifício, toda a dor, toda a transformação, teria sido em vão. Rodei 8 horas sem parar. Passei por cidades, por estradas, por paisagens que eu nem via. Só via o medo, só sentia o desespero. Cheguei em Goiânia já no começo da noite. Liguei para a delegada Márcia, contei tudo. Ela disse que ia mandar uma viatura até a casa da tia da Larissa. Mandou o endereço para mim. Segui o GPS, o coração martelando, as mãos suando no volante.
Quando cheguei na rua, já tinha polícia, luzes azuis piscando. Vizinhos na calçada, curiosos, assustados, desci correndo. O que aconteceu? Cadê a Larissa? Um policial me parou. Senhor, o senhor é... Eu sou o João Batista. Eu salvei ela. Onde ela tá? Ela tá dentro, com a tia. Elas estão bem. A gente chegou antes dele. Antes de quem? Do Mário Lemes. Ele estava aqui. Tentou arrombar a porta, mas a tia chamou a polícia. A gente conseguiu prender ele, de novo. As pernas quase falharam de alívio. Posso vê-la? Pode, mas devagar. Ela está muito assustada. Entrei na casa. Era pequena, simples, com cheiro de café e sabão. Larissa estava sentada no sofá, abraçada numa mulher mais velha. A tia. Quando me viu, se levantou e correu. Me abraçou com tanta força que quase perdemos o equilíbrio. Seu João. Eu pensei que ele ia me pegar. Shhh, tá tudo bem. Ele não vai te pegar. Não vai chegar perto de você nunca mais. A tia de Larissa, uma mulher forte, de olhar firme, me agradeceu com lágrimas nos olhos. O senhor salvou minha sobrinha 2 vezes. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só cuida dela. Vou cuidar. Pode ter certeza. Fiquei ali até a polícia ir embora. Até a delegada Márcia chegar pessoalmente e explicar que Mário tinha violado a fiança, que agora ia ficar preso sem possibilidade de sair, que Larissa estava segura. Quando finalmente saí daquela casa, já era tarde da noite. Subi no caminhão, encostei a cabeça no volante e chorei. Chorei de alívio, de exaustão, de gratidão e de medo do que ainda poderia vir. Porque se tinha uma coisa que eu tinha aprendido nessas semanas, era que a estrada e a vida sempre guardavam surpresas. Algumas boas, outras nem tanto, e que por mais que a gente tentasse controlar, no final a gente só podia fazer uma coisa, seguir em frente, e ter fé que no fim tudo fazia sentido. Mesmo que esse sentido demorasse uma vida inteira para aparecer. Capítulo 6. O peso da escolha. Fiquei em Goiânia 3 dias, não porque tinha carga para entregar, não porque tinha algum compromisso, mas porque Larissa precisava, e eu precisava ter certeza de que ela estava realmente segura antes de ir embora. Dormi no caminhão estacionado na frente da casa da tia dela. Acordava de hora em hora, checando pela janela, verificando se não tinha ninguém suspeito na rua. A tia de Larissa, Dona Celina, me ofereceu o sofá para dormir, mas recusei. Não queria dar trabalho. E além disso, o caminhão era minha casa. Era onde eu me sentia. Não exatamente confortável, mas familiar. No segundo dia, Larissa desceu cedo. Bateu na porta do caminhão, abri a janela. Bom dia, seu João. Bom dia. Tá tudo bem? Tô. Dormi mal, mas tô. Ela olhou para o chão, nervosa. Posso entrar? Claro. Ela subiu na cabine, sentou no banco do passageiro. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho da rua acordando. Carros passando, vizinhos abrindo portões, cachorros latindo. O senhor não precisa ficar aqui, sabe? Ela disse de repente. Eu sei que tem coisa para fazer. Tem estrada para rodar. Sempre tem estrada. Mas agora o importante é você. Ela olhou para mim. Os olhos ainda carregavam medo, mas tinha algo mais. Gratidão. Algo que ia além de palavras. Por que, seu João? Por que o senhor se importa tanto? Respirei fundo. A mesma pergunta que ela tinha feito antes, e que eu continuava tentando responder para mim mesmo. Porque eu passei a vida inteira fugindo, fugindo de casa, fugindo de compromisso, fugindo de quem eu deveria ter sido. E quando eu te vi naquela estrada, eu vi uma chance de parar de fugir, de fazer algo que importasse de verdade. O Senhor salvou minha vida, e você salvou a minha também, de um jeito diferente, mas salvou. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas verdadeiro. Eu vou ficar bem, seu João. Vai demorar, vai doer, mas eu vou ficar bem. Eu sei que vai. E o senhor também vai? A pergunta me pegou desprevenido. Vou tentar. Não tenta. Faz.
Rimos, os dois. E naquele riso, por mais quebrado que fosse, havia esperança. No terceiro dia, recebi uma ligação da delegada Márcia. Seu João, tenho boas notícias. Mário Lemes foi indiciado por violação de fiança, ameaça, tentativa de invasão e está sendo processado também pelo homicídio do Lucas. Com as provas que temos e o depoimento da Larissa, ele vai ficar preso por muito tempo. Ela pode respirar aliviada. Fechei os olhos, sentindo um alívio tão grande que quase doeu. Obrigado, delegada, muito obrigado. Não, obrigado a você. Você fez mais por essa menina do que muita gente faria. Isso merece ser reconhecido. Desliguei e fui até a casa de Dona Celina. Larissa estava ajudando a tia a estender roupa no varal do quintal. Quando me viu, parou. Aconteceu alguma coisa? Sim. Algo bom. O Mário vai ficar preso. Por muito tempo. Você está livre dele. O varal caiu das mãos dela. Ela levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Não de tristeza, de alívio, de libertação. Dona Celina a abraçou e as duas ficaram ali, abraçadas, chorando juntas. Fiquei parado vendo aquilo e senti que meu papel ali tinha acabado, que era hora de ir. Eu vou embora amanhã, anunciei. Larissa se soltou do abraço da tia e veio até mim. Já? Já. Você está segura agora. E eu tenho que voltar para a estrada. É o que eu sei fazer. Mas a gente vai se ver de novo? Olhei para ela, para o rosto jovem, marcado, mas ainda cheio de vida. Se Deus quiser, sim. E se você precisar de mim, é só ligar. Eu venho, não importa onde eu esteja. Ela me abraçou forte e eu abracei de volta, sabendo que aquele era um adeus. Não um adeus definitivo, mas um adeus necessário. Porque às vezes a gente precisa soltar as pessoas para que elas possam voar. Peguei a estrada no dia seguinte bem cedo. O sol ainda estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Dirigi devagar, sem pressa, só sentindo o asfalto debaixo das rodas, o vento entrando pela janela, o cheiro de terra molhada da madrugada. Liguei o rádio. Uma música sertaneja tocava, daquelas antigas que meu pai ouvia quando eu era criança. Fechei os olhos por um segundo. Só um segundo. E lembrei dele. Do jeito que ele segurava o volante. Do jeito que ele assobiava junto com a música. Do jeito que ele me olhava e dizia: Filho, a estrada ensina tudo que a gente precisa saber. Ele tinha morrido faz 15 anos. Infarto. Rápido. Sem despedida, e eu nunca tinha parado para sentir saudade dele de verdade. Nunca tinha parado para nada, na verdade. Mas agora, dirigindo naquela estrada vazia, com o sol nascendo e a música tocando, eu senti falta dele, do cheiro de cigarro que grudava na camisa dele, da risada rouca, do jeito que ele me chamava de moleque, mesmo quando eu já era adulto. E chorei. Chorei dirigindo, chorei lembrando, chorei soltando tudo que tinha guardado por tanto tempo. Encostei o caminhão no acostamento e deixei tudo sair. A dor pelo meu pai, pela minha ex-mulher, pela minha filha, pelo menino morto, pela Larissa, por mim mesmo. Chorei até não ter mais lágrimas, e quando parei, me senti vazio. Mas era um vazio bom. Um vazio que dava espaço para coisas novas. Fui até Goiânia pegar uma carga de cerâmica com destino a Belo Horizonte. A viagem seria longa, quase 900 quilômetros, mas tranquila, sem pressa, sem drama. Ou pelo menos era o que eu pensava. Estava passando por Paracatu, já no interior de Minas Gerais, quando vi um acidente na pista contrária. 2 carros batidos, um ônibus de turismo parado no acostamento, gente gritando, correndo, fumaça subindo de um dos carros. Encostei imediatamente. Liguei o pisca-alerta, peguei o extintor que ficava preso atrás do banco e desci correndo. Tem alguém preso? Gritei. Tem uma mulher dentro do carro. Um homem respondeu desesperado. O carro estava amassado na lateral. A porta do motorista trancada, impossível de abrir. A fumaça aumentava. Não tinha muito tempo. Afasta! Gritei.
Peguei uma pedra grande do acostamento e bati no vidro da janela traseira. 2, 3, 4 vezes até rachar. Enfiei a mão, abri a porta por dentro e entrei. Uma mulher de uns 50 anos estava presa pelo cinto de segurança, inconsciente, o rosto sangrando. O cheiro de gasolina era forte, forte demais. "Acorda! Acorda!" gritei, chacoalhando ela. Nada. Peguei a faca que eu sempre carregava no bolso, cortei o cinto e puxei ela para fora. Outro homem me ajudou. Carregamos ela para longe do carro, para um lugar seguro. 10 segundos depois, o carro pegou fogo. As chamas subiram rápido, violentas, engolindo o metal, o banco, tudo. Se eu tivesse demorado mais 10 segundos, só mais 10, a mulher acordou tossindo, confusa. O que aconteceu? Teve um acidente, mas a senhora está bem. Está viva. Ela me olhou ainda desorientada, mas lentamente entendendo. E começou a chorar. Chorar de alívio, de gratidão, de choque. Os paramédicos chegaram minutos depois. Levaram ela numa maca. Antes de entrarem na ambulância, ela segurou minha mão. Obrigada. Obrigada por me salvar. Eu só fiz o que tinha que fazer. Não. O senhor fez mais. Muito mais. As mesmas palavras que Larissa tinha dito. E, de novo, aquela sensação estranha. De propósito. De sentido. De que talvez, só talvez, eu estivesse no lugar certo, na hora certa, pelo motivo certo. Cheguei em Belo Horizonte no fim da tarde. Descarreguei a cerâmica, assinei os papéis, recebi o pagamento. Estava exausto, física e emocionalmente exausto. Procurei um lugar para estacionar e dormir. Achei um posto de combustíveis na saída da cidade. Estacionei, tomei um banho rápido no vestiário, comprei um marmitex de frango com arroz e feijão e subi para a cabine. Comi devagar, olhando a noite cair, olhando as luzes da cidade se acenderem uma a uma. E pensei em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas, em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo, em como eu tinha mudado, ou pelo menos estava tentando mudar. O celular tocou. Era da Júlia. Oi, pai. Oi, filha. Tudo bem? Tudo. O Pedro tá aqui do lado. A gente estava conversando e a gente queria te convidar para jantar. Semana que vem, sexta-feira. Você pode? Senti o peito aquecer. Posso. Claro que posso. Que bom. A gente vai fazer aqui em casa mesmo. Nada chique, só a gente. Tá perfeito. Pai? Sim? Eu tô orgulhosa de você. Do jeito que você tá tentando. Do jeito que você tá mudando. As palavras dela me acertaram no fundo da alma. Obrigado, filha. Isso significa muito. Desliguei e fiquei ali, parado, segurando o celular, sentindo algo que eu não sentia faz muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez, no final das contas, ainda desse tempo, ainda desse certo, ainda fosse possível ser a pessoa que eu deveria ter sido desde o começo. Dormi pesado naquela noite, sem pesadelos, sem sobressaltos, só um sono profundo, reparador, merecido. Acordei com o sol já alto, o calor batendo forte na cabine. Me espreguicei, bocejei, tomei um café no posto e preparei para pegar a próxima carga. Foi quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Seu João, aqui é a Larissa. Queria te contar. Comecei a trabalhar numa loja de roupas aqui perto. É simples, mas é um começo. Tô bem. Tô reconstruindo. Obrigada por tudo. Você mudou minha vida. Sorri. Um sorriso grande, verdadeiro, que doeu de tão bom. Respondi. Fico feliz, Larissa. Muito feliz. Continua assim. E lembra, você é forte. Mais do que imagina. Guardei o celular e liguei o motor. Tinha uma carga nova esperando. Destino, São Paulo. Coincidência ou não, era para onde eu ia mesmo. Para ver minha filha. Para conhecer o Pedro. Para tentar de verdade ser pai.
Peguei a estrada com o coração mais leve. Olhei para o retrovisor, vendo o posto sumir na distância. E pela primeira vez em muito tempo, não senti vontade de olhar para trás. Não senti vontade de ficar preso no passado, porque o passado já tinha levado demais de mim. E o futuro, por mais incerto, por mais assustador que fosse, ainda tinha tanto a oferecer. Acelerei. O motor rugiu. As rodas giraram. E eu segui. Segui em frente, porque no final era isso que a gente fazia. Seguia, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem saber o que vinha depois. A gente seguia e tinha fé de que a estrada, de algum jeito, ia nos levar para o lugar certo, mesmo que a gente não soubesse ainda onde era esse lugar, mesmo que demorasse uma vida inteira para descobrir. A gente seguia, e era isso que importava. Capítulo 7. O jantar que reconstrói. A semana passou devagar. Cada dia parecia ter 48 horas. Não de cansaço, mas de ansiedade. Ansiedade boa, daquelas que a gente sente quando está esperando por algo importante. Algo que pode mudar tudo. Peguei 2 cargas pequenas durante a semana. Uma de Belo Horizonte para Campinas, outra de Campinas para Sorocaba. Nada muito longe, nada muito complicado. Queria ficar perto de São Paulo. Queria ter certeza de que ia chegar no horário na sexta-feira. Passei as noites em postos diferentes, mas todas foram iguais. Deitado na cabine, olhando para o teto, pensando no que ia dizer, no que ia fazer, em como ia ser. Será que o Pedro ia gostar de mim? Será que Júlia ia se arrepender do convite? Será que eu ia estragar tudo com alguma palavra errada, algum silêncio constrangedor? Na quinta-feira à noite, liguei para ela. Oi, pai. Tá ansioso? Ri nervoso. Um pouco, ou muito. Não sei. Relaxa. Vai ser tranquilo, só a gente. Comida caseira, nada de pressão. O que eu levo? Nada, pai. Só você mesmo. Tem certeza? Vinho? Sobremesa? Se quiser levar, pode, mas não precisa. Vou levar. Me deixa levar. Ela riu. Tá bom, mas nada caro, hein? A gente é gente simples. Combinado. Pai? Sim? Eu tô feliz. De verdade. Feliz que a gente tá tentando. Eu também, filha. Eu também. Sexta-feira amanheceu nublado. Acordei cedo, nervoso demais para continuar dormindo. Tomei banho no posto onde estava estacionado, me barbeei com cuidado, coisa que eu não fazia direito faz tempo. Vesti a camisa mais limpa que eu tinha. Uma camisa xadrez azul que tinha comprado anos atrás e quase nunca usava. Olhei no espelho embaçado do banheiro. Um homem de 53 anos me encarava de volta. Cabelo grisalho, rugas fundas ao redor dos olhos, a pele queimada de sol. Mas os olhos estavam diferentes. Tinham vida, tinham esperança. Fui até um supermercado. Comprei uma garrafa de vinho tinto, nada muito caro, mas também nada muito barato, e uma caixa de brigadeiros gourmet. Júlia sempre amou brigadeiro quando era criança. Não sabia se ainda gostava, mas era uma aposta segura. O trânsito de São Paulo estava pesado como sempre. Levei quase 2 horas para chegar no bairro onde Júlia morava. Um bairro de classe média, casas pequenas, ruas arborizadas. Estacionei o caminhão 2 quadras antes. Não queria bloquear a rua inteira com aquele monstro de metal. Desci, peguei o vinho e os brigadeiros. Respirei fundo e fui. Cheguei na porta. Uma casa simples, pintada de bege, com uma pequena varanda na frente. Toquei a campainha. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. A porta abriu. Era Júlia, mais bonita do que eu lembrava. Cabelo solto, sorriso tímido, os olhos brilhando. Oi, pai. Oi, filha. Nos abraçamos. Um abraço longo, apertado, que disse tudo que palavras não conseguiriam. Entra, entra. Fica à vontade. Entrei. A casa cheirava a alho e tomate. Música baixinha tocava no fundo. Aconchegante, simples. Perfeito. Um rapaz apareceu da cozinha. Alto, magro, cabelo escuro, sorriso largo.
Oi, seu João. Prazer. Eu sou o Pedro. Apertamos as mãos. O aperto dele era firme, sincero. Prazer, Pedro. A Júlia fala muito de você. É uma honra te conhecer finalmente. Fiquei sem jeito. Não sabia o que dizer. Júlia percebeu e salvou. Vem, pai, senta aqui, o jantar está quase pronto. Sentei no sofá. Pedro voltou para a cozinha ajudar Júlia. Fiquei ali, olhando a sala. Tinha fotos na parede. Júlia formada, Júlia viajando, Júlia com amigos. E numa das fotos, pequena, num cantinho, uma foto minha, antiga. Eu e ela, quando ela tinha uns 5 anos. Os dois sorrindo. Senti a garganta apertar. Gostou da casa? Júlia perguntou, voltando com uma bandeja de queijos e torradas. Ah, tá linda. Você deixou ela linda. Obrigada. A gente está aqui faz 2 anos. É pequena, mas é nossa. Pedro voltou com 3 copos e abriu o vinho que eu tinha levado. Vamos fazer um brinde, ele disse, servindo os copos. Levantamos os copos. Há encontros, Pedro disse. Há recomeços. E a família. A família? Júlia repetiu, me olhando nos olhos. A família, eu disse, a voz quase falhando. Brindamos, e naquele momento senti que estava exatamente onde deveria estar. O jantar foi perfeito. Júlia tinha feito lasanha, minha comida favorita, coisa que eu nem sabia que ela lembrava. Pedro contou histórias engraçadas do trabalho dele como professor de educação física. Júlia falou sobre os projetos que estava desenvolvendo como designer. E eu contei sobre a estrada, sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre a Larissa. Contei tudo, sobre o resgate, sobre o medo, sobre a transformação. Júlia e Pedro ouviram em silêncio, atentos, emocionados. Quando terminei, Júlia tinha lágrimas nos olhos. Você salvou ela, pai. E ela me salvou também, de um jeito que nem ela sabe. Pedro assentiu. É incrível como a gente cruza o caminho das pessoas certas na hora certa, né? É. Às vezes, a gente não entende no momento, mas depois faz todo sentido. Comemos brigadeiro de sobremesa. Júlia riu quando viu a caixa. Você lembrou? Claro que lembrei. Você comia brigadeiro até passar mal. Ainda como, ela admitiu, pegando 2 de uma vez. Rimos, os 3, e foi tão natural, tão leve, que por um momento esqueci de todo o tempo perdido, de todas as ausências, de todos os erros. Só importava ali, aquele momento, aquela mesa, aquelas risadas. Depois do jantar, Pedro se desculpou e foi lavar a louça, deixando eu e Júlia sozinhos na sala. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio confortável. Obrigada por ter vindo, pai, ela disse de repente. Obrigado por ter me convidado. Eu passei muito tempo com raiva, muito tempo sentindo falta, mas agora eu só quero aproveitar. Aproveitar o tempo que a gente ainda tem. Segurei a mão dela. Eu também, filha. Eu também. Você mudou, sabia? Tem algo diferente em você. A estrada me ensinou que a gente não pode viver fugindo para sempre. Uma hora a gente tem que parar e encarar e tentar consertar. Você está conseguindo, está consertando. Abracei ela. E naquele abraço senti que finalmente, depois de tantos anos, eu estava voltando para casa. Não a casa de tijolos e cimento, mas a casa de verdade, a casa feita de amor, de perdão, de novas chances. Saí da casa de Júlia já tarde da noite. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Caminhei devagar até o caminhão, sentindo o ar fresco da noite, ouvindo o barulho distante da cidade. Subi na cabine e fiquei ali, parado, só pensando em tudo que tinha acontecido. Em como a vida tinha me levado até ali. Em como um encontro numa estrada deserta tinha mudado tudo. O celular vibrou. Mensagem da Júlia. Obrigada por hoje, pai. Foi perfeito. A gente se vê em breve, tá? Te amo, respondi. Te amo também, filha. Muito. Guardei o celular e liguei o motor. Mas antes de sair, olhei no retrovisor. E pela primeira vez em muito tempo, gostei do homem que vi refletido ali.
Não era perfeito, não era completo, mas estava tentando. Isso, no final das contas, era o que importava. Dirigi pela cidade até achar um posto para passar a noite. Estacionei, tranquei as portas, deitei na cabine. O cansaço caiu sobre mim como uma onda pesada. Fechei os olhos e, dessa vez, dormi tranquilo, sem pesadelos, sem sustos, só um sono profundo, reparador, de quem finalmente fez as pazes consigo mesmo. Quando acordei, já era manhã. O sol entrava pela janela, quente e convidativo. Peguei o celular. Tinha 2 mensagens. Uma da Larissa. Bom dia, seu João. Hoje é meu primeiro dia de trabalho. Tô nervosa, mas animada. Obrigada por acreditar em mim. Outra da Júlia. Bom dia, pai. O Pedro disse que adorou te conhecer. Quando você quiser voltar, a porta está sempre aberta. Sorri. Um sorriso grande, verdadeiro, que encheu o peito de calor. Respondi para as 2. Palavras de incentivo. Palavras de amor. Palavras que antes eu não sabia dizer, mas que agora fluíam naturalmente. Levantei, me espreguicei, tomei um café rápido no posto. Tinha uma carga nova esperando. Destino, Brasília. Não era longe. Umas poucas horas de estrada. Liguei o motor e peguei a estrada. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que minha mãe cantava. Subi o volume e cantei junto, desafinado, mas feliz, porque pela primeira vez na vida eu não estava apenas rodando. Eu estava vivendo. E a estrada, essa estrada infinita, cheia de surpresas, de dores, de alegrias, finalmente tinha me levado para casa. Não a casa de antes, mas uma casa nova, construída sobre perdão, sobre recomeços, sobre a coragem de tentar de novo. E enquanto dirigia, com o sol iluminando o caminho à frente, soube que ainda havia muito pela frente. Muitas estradas, muitas histórias, muitas vidas para cruzar. Mas agora eu estava pronto, pronto para viver, pronto para amar. Pronto para ser finalmente o homem que eu sempre deveria ter sido. E isso era tudo. Era mais do que tudo. Era recomeço. Era esperança. Era vida. Capítulo 8. O eco do passado. A carga para Brasília foi tranquila. Eletrodomésticos de uma fábrica em Jundiaí. Nada pesado, nada complicado. A estrada estava limpa, o tempo aberto, o trânsito fluindo. Do jeito que deveria ser sempre, mas raramente era. Cheguei em Brasília no começo da tarde de sábado. Descarreguei num centro de distribuição no Gama. O gerente conferiu tudo, assinou os papéis, me ofereceu um café. Aceitei. Sentamos numa salinha com ar-condicionado velho que fazia mais barulho do que refrescava. Primeira vez em Brasília? Ele perguntou. Não, já vim umas 1000 vezes, mas faz tempo. A cidade mudou muito, tá crescendo para todo lado. Tudo muda, respondi. A gente que demora para perceber. Ele riu, sem entender direito, mas eu sabia o que estava dizendo. Terminei o café, agradeci e saí. Não tinha carga de volta agendada ainda. Podia ficar uns dias em Brasília, descansar, procurar algo com calma, ou podia voltar direto para Goiás. Ainda não tinha decidido. Estava voltando para o caminhão quando o celular tocou. Número de Goiás, conhecido. O coração acelerou antes mesmo de atender. Alô? Seu João? A voz estava diferente, trêmula, assustada. Larissa? O que foi? Eu preciso falar com o senhor, pessoalmente. É urgente. A sensação ruim voltou, aquela sensação de que algo estava errado, muito errado. O que aconteceu? Você tá bem? Tá segura? Eu tô, mas tem uma coisa que eu descobri. E eu não sei com quem falar, só com o senhor. Onde você tá? Na casa da minha tia, em Goiânia. Olhei para o relógio, 2:30 da tarde. Goiânia ficava a umas 2 horas de Brasília. Dava tempo. Eu tô indo. Espera aí, não sai de casa. Tranca tudo. Tá bom. Obrigada, seu João. Desliguei e corri para o caminhão. Não sabia o que tinha acontecido, mas a voz dela,
A voz dela carregava o mesmo terror daquela primeira noite, e isso me apavorava. A viagem até Goiânia foi a mais longa da minha vida. Cada quilômetro parecia durar uma eternidade. Tentei ligar para Larissa 2 vezes no caminho. Não atendeu. Mandei mensagem. Nada. O desespero começou a subir, apertando o peito, acelerando o coração. Cheguei na casa de Dona Celina quase 5 da tarde. O portão estava fechado. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo, mais forte. Nada. Larissa! Dona Celina! Gritei. A vizinha do lado apareceu na janela. Elas saíram faz uns 20 minutos. A Celina disse que ia levar a menina no hospital. O sangue gelou. Hospital? Qual hospital? Não sei, ela não disse. Só saiu correndo com a menina no carro. Agradeci e corri de volta para o caminhão. Liguei para Larissa de novo. Caixa postal. Liguei para a delegada Márcia. Seu João, o que foi? A Larissa me ligou dizendo que precisava falar comigo. Quando cheguei, ela não estava. A vizinha disse que ela foi para o hospital. Você sabe de alguma coisa? Não, não recebi nada. Deixa eu checar aqui e te ligo de volta. Fiquei ali, parado, tremendo, sem saber o que fazer. Fui até o hospital mais próximo. Pronto socorro Hugo. Entrei correndo. Larissa Silva, ela deu entrada aqui? A recepcionista checou o sistema. Não tenho registro. Tem certeza? Tenho. Pode ser em outro hospital. Temos 3 na região. Saí correndo. Fui pro próximo. Nada. Pro terceiro. Nada. O celular tocou. Era a delegada. Seu João, consegui falar com a tia dela. Elas foram pro hospital das clínicas. A Larissa passou mal, teve uma crise de ansiedade forte, mas está estável. Obrigado. Vou para lá agora. Pisei fundo. 10 minutos depois estava no hospital das clínicas. Estacionei de qualquer jeito e entrei correndo. A recepção me direcionou para o 4º andar. Corredor silencioso, cheiro de desinfetante, luzes brancas frias. Encontrei Dona Celina sentada num banco do corredor, a cabeça entre as mãos. Dona Celina! Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos, inchados. Seu João! Graças a Deus! O que aconteceu? Ela recebeu uma carta anônima. E depois de ler, entrou em pânico. Começou a tremer, a gritar, a desabar. Eu não sabia o que fazer. Trouxe ela para cá. Que carta? Do que falava? Ela pegou um envelope amassado da bolsa e me entregou. A letra era tosca, feita com caneta preta. Li. Você acha que ele está preso? Acha que acabou? Pensa de novo. A gente não esquece e a gente não perdoa. Você vai pagar pelo que fez. Senti a raiva subir. Raiva pura, fervendo. Quem mandou isso? Não sei, não tem nome, não tem nada. Mas a Larissa ficou apavorada. Disse que era da família do Mário. Disse que eles iam vir atrás dela. Cadê ela? Lá dentro, com a médica. Posso vê-la? Pode. Quarto 412. Fui até o quarto. Bati de leve na porta. Uma médica jovem abriu. Senhor, eu sou amigo da Larissa. Posso entrar? Ela olhou para dentro, depois para mim. Rápido, ela precisa descansar. Entrei. Larissa estava deitada na cama, o rosto pálido, os olhos fechados. Aproximei devagar. Larissa? Ela abriu os olhos. Quando me viu, começou a chorar. Seu João, eles vão me matar. Eles vão... Shhh, ninguém vai te matar. Eu não deixo. Mas a carta, eles sabem onde eu moro, sabem tudo. Escuta o que eu vou te dizer. Segurei as mãos dela, frias, trêmulas. Isso é intimidação, é covardia. Mas não vai passar disso. A polícia vai investigar, vai achar quem mandou. E você vai ficar segura, eu prometo. Como o senhor pode prometer isso? Porque eu não vou deixar você sozinha. Enquanto precisar de mim, eu vou estar aqui. Ela apertou minha mão com força, como se estivesse se segurando para não afundar. A médica voltou. Ela precisa descansar. O senhor pode voltar amanhã. Assenti.
Olhei para Larissa. Eu vou resolver isso. Confia em mim. Eu confio. Saí do hospital direto para a delegacia. A delegada Márcia ainda estava lá, trabalhando num sábado porque o crime não tira folga. Seu João soube do que aconteceu. Coloquei a carta sobre a mesa dela. Isso é ameaça. Isso precisa ser investigado. Ela pegou a carta, leu com atenção. Vou mandar para o setor de perícia. Vão tentar levantar impressões digitais, rastrear de onde veio. Mas essas cartas são difíceis, seu João. Geralmente não deixam rastro. Enquanto isso, a Larissa fica desprotegida. Vou pedir uma ronda no endereço dela e vou entrar em contato com a família do Mário, ver se alguém sabe de alguma coisa. Isso não é suficiente. Ela suspirou, cansada. Eu sei, mas é o que temos no momento. Saí de lá frustrado, impotente, com raiva. Raiva de um sistema que não protegia. Raiva de gente covarde que ameaçava pelos lados. Raiva de tudo. Voltei para o hospital. Dormi no caminhão estacionado em frente. Não fechei os olhos direito. Cada barulho, cada carro que passava me fazia acordar sobressaltado. No domingo de manhã, voltei para ver Larissa. Ela tinha passado a noite internada. Estava melhor, mais calma, mas ainda assustada. Bom dia, ela disse, tentando sorrir. Bom dia. Como você tá? Melhor. Os remédios ajudaram, mas a cabeça não para. Eu sei, mas a delegada está investigando. E eu vou ficar por aqui até a gente ter certeza de que você está segura. O senhor não pode ficar aqui para sempre, seu João. Posso ficar o tempo que for preciso. Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Por que o senhor faz isso? Por que se importa tanto? Porque você importa. Porque todo mundo merece alguém que fique. Ficamos ali conversando até a médica dizer que ela podia ter alta. Dona Celina veio buscar. Fomos todos juntos até a casa. Antes de entrar, fiz uma varredura completa na rua. Nada suspeito, nada fora do lugar. Mas a sensação ruim não ia embora. Passei o domingo inteiro na frente da casa, sentado no caminhão, vigiando. Dona Celina me trouxe almoço, café, bolo. Tentei recusar, mas ela insistiu. Você está cuidando da minha sobrinha. É o mínimo que posso fazer. No fim da tarde, a delegada ligou. Seu João, conseguimos rastrear de onde a carta foi postada. Foi de uma agência dos Correios no centro de Goiânia. Não tem câmeras no local, mas estamos checando as redondezas. E a família do Mário? Conversamos com eles. Todos negaram envolvimento, mas vamos continuar investigando. Desliguei. Não estava satisfeito, mas pelo menos algo estava sendo feito. À noite, Larissa desceu até o caminhão, bateu na janela. Não vai dormir em casa. Aqui tá bom. Seu João, por favor, pelo menos dorme no sofá. Você vai ficar doente aí. Cedi. Entrei na casa. Dona Celina preparou o sofá com lençóis limpos, travesseiro fofo. Parecia luxo depois de tanto tempo dormindo na cabine apertada. Mas não consegui dormir. Fiquei acordado, ouvindo cada barulho da rua, pronto para agir se precisasse. Na segunda de manhã, o celular tocou cedo. Número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Alô? É o caminhoneiro? Uma voz masculina, grossa, ameaçadora. Quem quer saber? Você não se mete, entendeu? Aquela vadia traiu a família e vai pagar. E se você continuar se metendo, vai pagar junto. A linha caiu. Gelei. As mãos tremiam segurando o celular. Liguei imediatamente para a delegada Márcia. Reportei a ligação. Ela pediu para eu ir até a delegacia registrar oficialmente. Fui. Fiz o registro. Ela garantiu que ia tentar rastrear o número, mas eu sabia. Eu sabia que isso não ia terminar fácil. E que, por mais que eu quisesse proteger Larissa, havia forças maiores, mais perigosas, que estavam em jogo. E pela primeira vez, desde aquela noite na BR-153, senti medo de verdade. Medo de que talvez, dessa vez, eu não conseguisse salvá-la.
Medo de que talvez, dessa vez, não fosse o suficiente, e esse pensamento me apavorava mais do que qualquer coisa. Capítulo 9. O último resgate. Os 3 dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Não saí de perto da casa de Dona Celina. Cancelei cargas, ignorei ligações de clientes, deixei tudo de lado. Nada importava mais do que garantir que Larissa estava segura. A polícia aumentou a ronda, mas eu sabia que não era suficiente. Nunca era suficiente. Larissa mal saía do quarto. Quando saía, estava pálida, os olhos fundos, o corpo tenso. Dona Celina tentava animá-la, fazer comida gostosa, colocar filme na TV, mas nada funcionava. O medo tinha tomado conta, e eu também sentia. Sentia na boca do estômago, nas mãos que não paravam de suar, no sono que não vinha mais. Na quarta-feira à noite, estava sentado no caminhão quando o celular tocou. Era a delegada Márcia. Seu João, temos novidades. O coração acelerou. Boas ou ruins? Boas. Conseguimos identificar quem fez a ligação ameaçadora. Primo do Mário Lemes. Nome dele é Juliano Lemes. Já tem ficha por tráfico e extorsão. Conseguimos um mandado de prisão. A polícia está indo prender ele agora. Respirei fundo. O alívio chegando em ondas. E a carta? Ainda investigando. Mas com o Juliano preso, acreditamos que as ameaças vão parar. Obrigado, delegada. De verdade. Agradeço a você, seu João, por não ter desistido dela. Desliguei e desci do caminhão. Entrei na casa. Larissa estava sentada na sala, abraçada num travesseiro, assistindo TV sem prestar atenção. Larissa, ela olhou para mim assustada. Pegaram ele. Pegaram quem estava te ameaçando. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Sério? Ele está preso. Você está segura agora? Ela desabou, largou o travesseiro e começou a chorar. Não de medo, de alívio, de exaustão, de tudo que tinha segurado nesses dias terríveis. Dona Celina veio correndo da cozinha e abraçou a sobrinha. Eu fiquei ali, parado, vendo as duas se abraçarem, chorando juntas, soltando tudo. E pela primeira vez em dias, senti que ia dar certo, que tínhamos conseguido, que ela ia ficar bem. Passei mais 2 dias em Goiânia, só para ter certeza. A delegada confirmou que Juliano estava preso sem direito à fiança. A investigação sobre a carta continuava, mas as ameaças tinham parado. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Larissa aos poucos voltou a respirar. Voltou a sair do quarto, a sorrir de leve, a conversar. O medo ainda estava lá. Ia estar por muito tempo, mas agora era um medo controlável. Não mais aquele terror paralisante. Na sexta-feira de manhã, decidi que era hora de ir. Larissa estava segura. Dona Celina estava cuidando bem dela. E eu tinha uma vida para voltar. Uma filha para visitar. Uma estrada para rodar. Fui me despedir. Larissa estava ajudando a tia a cuidar do jardim. Quando me viu, largou a tesoura de poda e veio até mim. Vai embora? Vou, é hora. Não sei como agradecer, seu João, por tudo, por ter parado naquela estrada, por ter voltado, por ter ficado, por tudo. Você não precisa agradecer, você me deu tanto quanto eu te dei. Deu? Deu sentido, deu propósito. Me mostrou que ainda dá tempo de ser uma pessoa melhor. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto dela inteiro. O senhor sempre foi uma pessoa boa, seu João. Só precisava acreditar nisso. Nos abraçamos. Um abraço longo, apertado, de despedida, mas não de fim. Porque eu sabia que nossas vidas estavam conectadas agora e que, não importava o que acontecesse, a gente ia continuar se importando um com o outro. Dona Celina também me abraçou, chorando, agradecendo. Prometi que ia voltar para visitar e sabia que ia cumprir. Subi no caminhão, liguei o motor, acenei pela janela e segui, mas dessa vez não estava fugindo, estava seguindo em frente. A viagem de volta foi diferente de todas as outras.
Não tinha aquele peso esmagador no peito. Não tinha aquela sensação de vazio, de que estava apenas existindo, respirando por obrigação. Tinha algo novo, algo que eu nem sabia nomear direito, mas que estava ali, pulsando, vivo. Parei num posto em Anápolis para abastecer e comer alguma coisa. Sentei numa mesa de plástico com um prato de arroz, feijão e bife. Estava mastigando devagar quando um homem se aproximou. Idoso, uns 70 anos, mancando de uma perna, apoiado numa bengala. Licença, moço, posso sentar? Claro. Ele sentou com dificuldade, soltando um gemido baixo. Desculpa incomodar. É que eu vi você ali, sozinho e... sei lá. Às vezes a gente precisa de companhia, né? Sorri. Às vezes sim. Você é caminhoneiro? Sou. Eu também fui. Rodei 40 anos, até o corpo pedir arrego. 40 anos é bastante. Vi muita coisa. Coisa boa, coisa ruim. Mas no final valeu a pena, sabe? Porque a estrada me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre a vida. Olhei para ele curioso. E o que a estrada ensina? Ele sorriu, os olhos brilhando com sabedoria antiga. Ensina que a gente nunca está realmente sozinho, que sempre tem alguém precisando de ajuda e que quando a gente para ajudar, a gente se ajuda também. Ele me olhou fundo nos olhos. Você fez isso recentemente, não fez? Ajudou alguém? Fiquei sem palavras. Como ele sabia? Fiz. Como você... Eu sei porque eu vejo nos seus olhos. Vi em muitos olhos ao longo dos anos. Olhos de gente que parou, que escolheu ficar, que escolheu se importar. Ele bateu a mão na mesa, satisfeito. E posso te dizer uma coisa? Essas pessoas, essas são as que dormem melhor à noite. Ele se levantou com esforço, apoiando-se na bengala. Foi bom conversar, moço. Boa estrada para você. Obrigado. Para você também. Ele foi embora mancando, sumindo entre as mesas. E eu fiquei ali, parado, digerindo as palavras dele. Porque ele tinha razão. Eu estava dormindo melhor. Estava vivendo melhor. E tudo tinha começado naquela noite, naquela estrada, quando eu escolhi parar. Cheguei em Goiânia, minha base, minha cidade, no sábado à tarde. Estacionei o caminhão no terreno de sempre, o mesmo lugar onde guardava ele há anos. Desci, peguei minhas coisas, tranquei tudo. Fui até um apartamento pequeno que eu alugava. Mais um depósito do que uma casa. Raramente ficava ali. Mas hoje, olhando ao redor, para os móveis velhos, para o cheiro de mofo, para as paredes descascadas, percebi que não queria mais aquilo. Queria algo novo, algo que parecesse uma casa de verdade. Passei o fim de semana organizando, limpando, jogando fora o que não prestava mais. E no domingo fiz algo que nunca tinha feito. Liguei para Júlia e perguntei se ela queria me ajudar a decorar o apartamento pelo telefone. Ela ficou surpresa, mas animada. Sério, pai? Você quer decorar? Quero. Cansei de viver num depósito. Manda foto dos cômodos, vou te dar umas ideias. Passei a tarde inteira trocando mensagens com ela, rindo das sugestões, discutindo cores, móveis, plantas. E pela primeira vez senti que estava construindo algo. Não só um espaço físico, mas um lar de verdade. As semanas seguintes foram as mais estranhas e maravilhosas da minha vida. Continuei rodando, pegando cargas, trabalhando. Mas agora era diferente. Não era fuga. Era escolha. Eu escolhia rodar porque gostava, porque a estrada fazia parte de mim. Mas quando não tinha carga, eu voltava. Voltava para casa, para esse novo lugar que estava construindo. Júlia me visitou uma vez. Veio com Pedro. Ficaram um fim de semana. Cozinhamos juntos, conversamos até tarde, rimos de histórias antigas e quando eles foram embora, o apartamento ficou vazio, mas não solitário. Porque agora tinha vida ali, tinha memórias boas. Larissa me ligava de vez em quando.
Contava sobre o trabalho, sobre os planos de fazer um curso de enfermagem, sobre como estava aprendendo a viver de novo. A voz dela, a cada ligação, soava mais firme, mais forte, mais viva. E eu estava em paz. Não era uma paz perfeita. Ainda tinha dias ruins, pesadelos ocasionais, momentos de dúvida. Mas era uma paz possível. Uma paz construída sobre escombros, sobre perdão, sobre a coragem de tentar de novo. 3 meses depois daquela noite na BR-153, eu estava voltando de uma viagem de Cuiabá quando parei no mesmo posto onde tudo tinha começado. Abasteci. Desci para esticar as pernas. Caminhei até o acostamento, olhando para a estrada vazia, para o céu alaranjado do pôr do sol, para o lugar exato onde tinha visto Larissa pela primeira vez. Fechei os olhos e agradeci. Agradeci por ter parado, por não ter seguido em frente, por ter escolhido se importar. Porque aquela escolha, aquela simples, pequena, assustadora escolha, tinha mudado tudo. Tinha salvado a Larissa e tinha me salvado também. Bonito, né? Abri os olhos. Um caminhoneiro jovem estava ao meu lado também olhando para o pôr do sol. Muito, respondi. Faz quanto tempo que você roda? Mais de 30 anos. Caramba, e ainda vale a pena? Olhei para ele, para o rosto jovem, cheio de dúvidas, de medos, de incertezas. Vale, mas não pela estrada. Vale pelas pessoas que a gente encontra nela. Vale pelos momentos que a gente escolhe parar. Ele me olhou, confuso, mas assenti como se tivesse entendido alguma coisa. Obrigado, velho. Não sou velho, brinquei. Só experiente. Ele riu e foi embora. E eu fiquei ali mais um pouco, sozinho, mas não solitário. Porque agora eu sabia. Sabia que nunca estivemos realmente sozinhos. Que sempre há alguém precisando de nós, tanto quanto precisamos deles. E que a vida, essa vida cheia de estradas, de paradas, de encontros, só faz sentido quando a gente escolhe parar, quando a gente escolhe ficar, quando a gente escolhe amar. Subi de volta no caminhão, liguei o motor, olhei para o retrovisor e pela primeira vez o homem que me encarava de volta não estava quebrado, não estava perdido, não estava fugindo, estava inteiro, ou pelo menos estava tentando estar. E isso era tudo que importava. Pisei no acelerador e segui. Porque a estrada continuava e sempre ia continuar. Mas agora eu não estava apenas rodando, eu estava vivendo, e cada quilômetro, cada parada, cada pessoa que cruzava meu caminho era uma nova chance de ser melhor, de fazer melhor, de viver de verdade. E enquanto o sol se punha atrás de mim e a noite começava a cair, senti algo que não sentia faz muito, muito tempo. Senti gratidão. Gratidão por estar vivo, por ter parado naquela estrada, por ter conhecido a Larissa, por ter me reencontrado com a Júlia, por ter aprendido que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para ser quem a gente sempre deveria ter sido. E enquanto dirigia pela noite, com as estrelas brilhando acima e a estrada se estendendo infinita à frente, soube que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. As dores, as perdas, as escolhas difíceis, tudo tinha me levado até ali, até esse momento de paz, de recomeço, de vida. E era isso que eu ia carregar comigo daqui para frente. Não mais o peso do passado, mas a leveza do presente e a esperança do futuro. Porque no final era isso que importava. Não o quanto a gente rodou, mas quantas vezes a gente parou. Quantas vezes a gente escolheu ficar, quantas vezes a gente escolheu amar, e eu tinha escolhido. Finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha escolhido. E essa escolha, essa simples, pequena, corajosa escolha, tinha feito toda a diferença. Tinha mudado tudo. Tinha me salvado. E enquanto seguia pela estrada, com o coração cheio e a alma em paz, sussurrei baixinho, para mim mesmo, para as estrelas, para a vida. Obrigado.
Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado por me mostrar que ainda dá tempo. Obrigado por me ensinar que a estrada, essa estrada infinita, imprevisível, perigosa, também pode ser um caminho de volta. Um caminho de volta para casa. Um caminho de volta para a vida. Um caminho de volta para mim mesmo. E enquanto o motor ronronava e as rodas giravam e a noite se estendia ao redor, senti que finalmente, depois de tantos anos perdido, eu tinha encontrado o caminho. Não o caminho perfeito, mas o meu caminho. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.